Friedrich Nietzsche, em sua obra O Anticristo, pronuncia talvez um dos vereditos mais duros contra o apóstolo Paulo. Segundo esse filósofo, Paulo é anunciador da péssima nova. É um desevangelista que, em sua pregação, falsificou a vida, o exemplo, o ensinamento, a morte de Cristo, o significado e a lei de todo o Evangelho. Isso porque toda a vida de Cristo não tinha nenhum valor para ele, pois a sua pregação se baseava na mentira do Jesus ressuscitado. O texto que a liturgia da igreja nos propõe, nesse dia de hoje, é exatamente um dos mais famosos discursos de Paulo, aquele feito no Areópago, em Atenas. Estamos a acompanhar Paulo e seus companheiros em sua segunda viagem missionária, quando o Evangelho finalmente atinge a Europa. Depois de uma passagem conturbada e veloz pela Macedônia, em Filipos, Tessalônica, na Bereia, Paulo viaja mais de 300 quilômetros até chegar em Atenas, onde deve aguardar por seus companheiros Silas e Timóteo, que tinham permanecido na Bereia. Esse tempo é suficiente para Paulo se dedicar à pregação do Evangelho. Os versículos 16 a 21 desse capítulo 17 dos Atos dos Apóstolos, que foram suprimidos na liturgia de hoje, nos ajudam a entender o ambiente em que aconteceu a pregação do apóstolo. Ali aparecem inúmeros temas atenienses conhecidos no contexto helenista. A pluralidade de templos, a reconhecida piedade dos atenienses, as escolas filosóficas, o Areópago, os debates em praça pública, a proverbial curiosidade dos atenienses. Durante a visita de Paulo, Atenas já não era a próspera metrópole do século V a.C., mas uma cidade decadente, que contava apenas com cerca de 5.000 cidadãos livres. Perto de outras cidades como Antioquia, Alexandria e Roma, Atenas tinha perdido a sua importância, mas conservava a fama dos tempos de outrora. Por isso, era importante para o autor dos Atos situar esta pregação de Paulo justamente ali. A opinião que os filósofos epicureus e estoicos têm a respeito de Paulo não é muito simpática. No versículo 17, eles o chamam de spermologos, ou seja, é o falador, o tagarela. Em alguns textos, é o mentiroso. São eles que conduzem Paulo ao Areópago para ouvirem o seu ensinamento. O discurso do apóstolo pode ser dividido em 3 momentos. Nos versículos 22 e 23, Paulo tenta atrair a boa vontade do auditório, destacando um ponto positivo da cultura ateniense, a sua acentuada religiosidade, que os levava inclusive a erigir um altar a uma divindade eventualmente desconhecida por eles. É a partir desse gancho que Paulo inicia o seu discurso. O segundo momento, formado pelos versículos de 24 ao 29, é quando Paulo faz o anúncio do Deus verdadeiro. Esse Deus que é criador do mundo e dos homens. Paulo, citando o poeta estoico Arato, afirma uma certa parentela existente entre Deus e os homens. Por fim, a última parte do discurso é constituída pelo anúncio do querigma cristão. Paulo fala de arrependimento, de juízo e da ressurreição de Cristo dentre os mortos. Diferentemente de outros discursos paulinos, não existem aqui citações do Antigo Testamento, porque o auditório pagão ao qual Paulo se dirigia não entenderia tais referências. Trata-se, portanto, de uma autêntica tentativa de inculturação da fé, respeitando-se a sensibilidade dos destinatários. Entretanto, para angariar a simpatia do seu público, Paulo não sacrifica a novidade cristã. Não há nenhum traço de sincretismo ou de relativização do anúncio do Evangelho. O discurso se revestiu de conceitos e da forma grega de pensamento, mas não do conteúdo.
Depois de um discurso tão bem elaborado, poderíamos esperar um sucesso retumbante. Mas não foi isso que aconteceu. Quando ouviram falar da ressurreição, começaram a zombar de Paulo, e foram poucos os que aderiram à fé. Tal experiência parece ter marcado profundamente o ministério do apóstolo. Ao sair de Atenas, Paulo se dirige a Corinto, onde dá continuidade ao seu ministério, mas algo nele está diferente. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículos do 3º ao 5º, ele afirma: "Estive entre vós, cheio de fraqueza, receio e temor. Minha palavra e minha pregação nada tinham da persuasiva linguagem da sabedoria, mas era uma demonstração de espírito e poder, a fim de que a vossa fé não se baseie na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus." Parece que aquele Paulo que saiu de Atenas se convenceu de que o êxito da pregação do Evangelho não se baseia apenas nos recursos da oratória ou no talento do próprio pregador. Então, onde está a chave do sucesso? É o mesmo Paulo que nos diz no início desse capítulo 2. "Eu mesmo, quando fui ter convosco, irmãos, não me apresentei com o prestígio da palavra ou da sabedoria para vos anunciar o mistério de Deus, pois não quis saber outra coisa entre vós a não ser Jesus Cristo, e Jesus Cristo crucificado." Pelos frutos mais abundantes colhidos em Corinto, podemos supor que ele finalmente compreendera que o que cativa o homem é exatamente o discurso da cruz, no qual se manifesta plenamente a onipotência do amor de Deus. Que também nós, pregadores do Evangelho, saibamos apoiar o nosso apostolado não apenas na sabedoria dos homens, mas, sobretudo, na loucura da cruz.